Olá, boa tarde. Enfim, o programa Primeira Página está de volta das férias. Aliás, um pouco mais incumpridadas, graças ao apagão da semana passada, que, aliás, paralisou o país. Éramos para ter começado a semana passada e agora vamos retomar, mas antes, lembrando o seguinte, desde garoto a gente ouve falar que o Brasil é o país do futuro. Curioso é que basta crescer um pouquinho para a infraestrutura não dar conta. Vamos ao assunto desta semana. O primeiro programa do ano iria mostrar como começar seu próprio negócio ouvindo quem entende, fazendo a coisa certa para dar certo. Como não foi possível por uma questão de agenda, hoje falamos do que costuma dar errado e por quê no mundo das franquias. Convidamos Ana Cláudia Pastore, superintendente do CAESP, Conselho Arbitral do Estado de São Paulo. Bem-vinda e obrigado pela presença. Muito obrigada, eu que agradeço. Ana, vamos arbitrar as desavenças, pode ser? O que é mais comum os franqueados reclamarem? Olha, Luiz, a relação de franqueador com franqueado, ela é uma relação muito longa, né? Então, dá muito tempo de ocorrer vários tipos de problema. Então, os franqueados costumam reclamar, dos franqueados, você perguntou, né? Eles costumam reclamar de falta de suporte dos franqueadores. Os franqueados muitas vezes se posicionam como filhos, né, do franqueador. Então, eles acham que o franqueador tem que dar um suporte maior do que vem dando. Muitas vezes eles reclamam que o franqueador não respeitou a cláusula de raio, que é aquela cláusula que impede que uma nova franquia seja aberta numa distância X. Então, eles reclamam muitas vezes que o franqueador não respeitou e deixou que fosse aberta uma nova franquia perto demais. Muitas vezes o franqueado reclama também do pagamento de royalties, do pagamento de taxa de publicidade, eles acham que esses valores são muito altos. Então, existe toda uma gama de reclamações que existem ao longo de toda a relação entre franqueadores e franqueados. Quando ele assina um contrato, ele já está sabendo que ele vai ter que pagar tanto de royalties, tanto de taxa de publicidade e tal, não sabe? Ele já sabe, mas ao longo dessa relação, como eu disse, vai dando tempo dessa relação e azedando. E é como um casamento. No começo está tudo ótimo, todo mundo aceita tudo. E ao longo da relação, aquela situação que antes não chamava tanto atenção, passa a chamar mais atenção, ele começa a se achar um injustiçado porque ele acha que ele trabalha muito, o franqueador, afinal de contas, não faz nada e recebe a taxa de royalty. Então, apesar dele saber antecipadamente, esse cenário ele muda ao longo da relação contratual. Imagine que essa taxa de royalties seja elástica, dependendo de cada contrato, mas a média dá para situar quanto que é? Depende realmente do tamanho do negócio, eu não sei te precisar em torno de quanto gira, mas ela varia bastante. Então, para cada caso de reclamação, eu gostaria que você enumerasse os mais comuns, né? Qual costuma ser o remédio e a dosagem, né? Quer dizer, você reclama da taxa de royalty ou da taxa de publicidade. O que fazer? Como fazer? O que tem ocorrido muito na área de franquias é a utilização do mecanismo da arbitragem para a solução desses conflitos, né? Então, os contratos que têm uma previsão onde está claro que qualquer conflito que surgir daquela relação contratual, ao invés de irem para o Poder Judiciário para litigar, eles optam pelo juízo arbitral, que é é como se fosse um poder judiciário privado. Esses casos são encaminhados para a arbitragem para a solução desse conflito. Então, este é o caminho para se solucionar um conflito onde haja essa previsão contratual. Em geral, os contratos constam lá, em caso de dúvida, no fórum, alguma coisa assim. Isso, a gente chama de cláusula de foro, que é aquela cláusula que diz: fique eleito o foro da comarca da capital para dirimir conflitos. Essa cláusula cai fora e ela é substituída por uma cláusula que a gente chama de cláusula compromissória arbitral, onde você diz o oposto, você diz: olha, qualquer litígio oriundo desse contrato será resolvido através da arbitragem
ficando desde já eleita a Câmara tal para resolver esse conflito. Então, ali os contratantes voluntariamente, porque a arbitragem é sempre voluntária, mas ali voluntariamente eles estabeleceram que eles não vão mais para o Poder Judiciário, mas sim para o juízo arbitral para resolver os seus conflitos. Tem umas perguntinhas mais focadas nisso, senão vai acabar o programa, o impacto. Eu queria, ainda em defesa dos franqueados, até onde vai o direito deles de reclamar e se acharem injustiçados, ou como filhos eles choram à toa? Eu acho que essa relação é uma relação muito delicada, Luiz, porque realmente muitas vezes ela começa onde o franqueado se acha o elo mais fraco dessa situação, onde eles acham que eles não tiveram atenção suficiente do franqueador, como eu relatei anteriormente. Então, muitas vezes existe um chororô de filho para pai. Agora, compete nesse caso, quando o litígio chega ao ponto de ser levado para uma Câmara Arbitral para ser resolvido ou para o Poder Judiciário, compete ao árbitro ou ao juiz determinar quem tem razão e entender, de acordo com a expertise que ele tenha nesse assunto, quem tem razão ou quem não tem razão. Qual a vantagem de se recorrer ao CAESP? Aliás, o CAESP é do Estado, não é isso? Não. As câmaras arbitrais são instituições privadas. Privado. O juízo arbitral é uma forma de solução de conflitos privada, que não tem nada a ver com o Poder Judiciário estatal. E quantas existem em São Paulo, por exemplo? Tem muitas? Talvez o CONIMA, que é o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, tenha um número de câmaras em São Paulo, mas não é um número muito grande, porque são instituições particulares que têm que se sustentar, não é? Então elas têm que ter um movimento grande de procedimentos arbitrais para se sustentar, então não é fácil você ter uma câmara arbitral e mantê-la, né? Mas, portanto, eu não sei te dizer quantas câmaras existem em São Paulo, mas existem grandes câmaras já com muitos anos de atuação e com um renome, já uma experiência muito grande no mercado e nas várias áreas de atuação. Mas a arbitragem parece que é uma coisa nova no mercado, né? A lei é de 1996, a lei da arbitragem. Na verdade, a arbitragem, Luiz, ela já tinha previsão na Constituição do Império. Então, já havia uma previsão lá atrás, mas ela nunca foi utilizada ou foi muito pouco utilizada. Mas o Marco Maciel, que era o vice-presidente na época, ele encampou a ideia da arbitragem e surgiu a lei da arbitragem em 1996. Então, a partir daí, foi o momento em que a arbitragem passou a ganhar uma visibilidade maior no Brasil e passou a ser conhecida. E gradativamente ela foi, ao longo desses anos todos, ela foi ganhando respeito e segurança, tanto que o Brasil hoje ele é visto como um país de extrema confiança na utilização da arbitragem. Mas são menos de 20 anos, não é isso? Pois é, são 17 anos, né? De 96 para cá. Então, 18 anos. 19, estamos em 2015. Isso, é verdade. 18. Mas a sensação para nós, leigos, é de que isso vem ganhando corpo de uns anos para cá, não é Vem verdade? ganhando corpo de uns anos para cá. Houve lá atrás, perto do ano de 2000, um questionamento se essa lei seria constitucional ou inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal resolveu isso. Então, a partir daí, a arbitragem começou a ganhar muita confiança. E, Luiz, o que aconteceu é que, como em outros países ela já é largamente utilizada há 90, 100 anos, houve uma imposição de investidores externos. Quando vieram investir no Brasil, muitos deles colocavam como condição contratual a utilização de cláusulas compromissórias arbitrais, sob pena de não haver mais um investimento no país. Porque você imagina o que é para um capital estrangeiro entrar de segurança, no Brasil e saber que ele vai estar submetido ao Poder Judiciário estatal, que é extremamente competente, mas a gente sabe como eles estão assoberbados de processos e o tempo que eles demoram para resolver um processo, que pode levar 20 anos ou até 50 anos, como um caso que você hoje mesmo me relatou. Então, isso causa uma insegurança jurídica danada. Em razão
muito em razão dessa imposição de investimento da vinda do capital estrangeiro para cá, é que a arbitragem tomou ainda mais corpo. Como é que se constitui uma Câmara Arbitral e o que ela precisa passar para ser homologada, se é esse o termo? Não há necessidade de nenhum tipo de homologação por uma Câmara Arbitral. Você pode abrir uma Câmara Arbitral, qualquer um de nós pode abrir uma Câmara Arbitral. Agora, resta saber se você vai ter conhecimento suficiente para poder levar esses procedimentos a cabo. As câmaras arbitrais, elas são responsáveis civil e criminalmente pelos resultados de suas sentenças, assim como os árbitros. Então, o árbitro é responsável pela sentença que ele prolatar. A sentença do árbitro é igualzinha à sentença de um juiz togado, o juiz que prolata uma sentença no Poder Judiciário. Então, a responsabilidade é imensa, mas você não precisa dar homologação de nenhum órgão. Basta que você estruture a sua Câmara, faça um regulamento para a sua Câmara e comece a operar com árbitros que tenham idoneidade e tenham capacitação na área da arbitragem para que eles possam administrar, precisam ser advogados, pelo menos? O árbitro não necessariamente precisa ser advogado, Luiz. Na verdade, o árbitro ele precisa ser uma pessoa que tenha profundo conhecimento da matéria de que trata aquele litígio. Especialista em engenharia, por exemplo. Exatamente. Para casos de obras. Exatamente. Pela nossa experiência, o CAESP existe desde 1998. De lá para cá, pela experiência que a gente tem, o árbitro ele acaba sendo um advogado, né? Porque ele é necessário também que ele tenha um conhecimento jurídico grande, mas não é necessário que ele seja um advogado. Ele tem que ser um expert no assunto de que trata aquele litígio. Qual a vantagem de se recorrer ao CAESP em vez da justiça propriamente dita? Você já meio que sinalizou com a questão de tempo, da burocracia. Existem várias vantagens. A primeira delas, Luiz, é a rapidez, né? Da sentença do árbitro não cabe recurso. A sentença do árbitro ela é terminativa. Então, a partir do momento em que o árbitro sentenciou, aquele processo acaba ali. Eu ia te perguntar se você favoreceu X, Y não pode recorrer? Não tem recurso. Morreu ao Supremo, então? Não tem recurso. Por que não tem recurso, Luiz? Porque essa é uma outra vantagem. O árbitro, ele é uma pessoa da sua confiança para resolver o seu litígio. Então, você tem, se nós dois tivermos um contrato e começamos a discutir e não nos entendemos mais, temos uma cláusula arbitral no nosso contrato, mas a gente resolve que o fulano de tal tem conhecimento suficiente para resolver o nosso litígio. Então, a escolha é comum A escolha pode ser comum. A Câmara também pode indicar. A Câmara tem uma lista de árbitros que possuem várias especialidades, né? Então, uma vez que você tem uma cláusula elegendo o CAESP também pode sugerir um árbitro. Então, ele submete o currículo dele à sua apreciação e à minha apreciação. A gente vai ler o currículo daquele árbitro, vai analisar se a gente entende que ele tem competência para analisar o nosso processo. Se a gente entender que sim, ele está nomeado e aquela pessoa vai resolver o nosso problema. Então, se nós temos a liberdade de contratar o árbitro, de escolher o árbitro, a gente confia que a decisão dele vai ser justa. Por isso, não cabe recurso. Então, a escolha do árbitro é uma outra vantagem. No Poder Judiciário, o seu processo, ele cai por sorteio na mesa de algum juiz, né? E o juiz, ele é obrigado a entender, eu sempre brinco, de culinária a física nuclear, né? E ele não entende, então normalmente ele nem tem essa expertise toda. Então ele é obrigado a se valer de perito. Os peritos podem trabalhar bem ou pode não trabalhar tão bem. Então você tem variáveis no Poder Judiciário que você não controla. No juízo arbitral você já tem esse controle uma vez que você escolhe o árbitro. Então essa é uma outra vantagem. A outra vantagem é o sigilo. Os procedimentos arbitrais, eles são sigilosos. Então você evita o desgaste da sua empresa, da sua marca ou da sua própria pessoa no Poder Judiciário, onde a esmagadora maioria dos processos... E eu, para levar para a arbitragem, não preciso de advogado?
Basta as partes? Você pode ir sem o seu advogado, mas é desejável que você vá com o seu advogado, porque o procedimento arbitral não deixa de ser um processo. Então você vai ter que fazer uma petição inicial, você vai ter que fazer uma contestação. O rito ele segue mais ou menos o que é o do Poder Judiciário, com algumas simplificações. Então é interessante, você pode ir sem advogado, mas é interessante que você vá com o seu advogado. Bom, mas tem uma simplificação aí fantástica, né? Quer dizer, se o juiz dá uma sentença na justiça comum, eu posso recorrer e aí vai para uma outra instância. Exatamente. Ou você vai para o Tribunal de Justiça, depois você vai para o Supremo Tribunal Federal. E você até vai chegar caminhando. no superior, lá se vão quantos anos? Você vai caminhando e aí você demora X anos. A própria lei da arbitragem, ela diz que um processo tem que ser resolvido em 180 dias. A lei determina que são 6 meses, salvo disposição em contrário. Então, o procedimento arbitral ele pode demorar mais que 6 meses? Pode, ele demora mais do que 6 meses. Mas é um ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses. O que ocorre nesse mais que 6 meses, ou nesses 6 meses, ou nesse 1 ano? Qual é o processo? É um processo como se fosse mesmo no Poder Judiciário. Então, a pessoa que tem o conflito, né, a pessoa que toma, a gente chama, no juízo arbitral, a gente procura chamar de solicitante, para não usar as nomenclaturas do Poder Judiciário, nem de reclamante, nem de autor e réu, né? Mas aquele que tem um problema, ele chega na Câmara Arbitral, que é a Câmara que foi eleita ali na cláusula compromissória, e ele informa a Câmara, através de uma solicitação de procedimento, dizendo que ele tem um conflito com a parte contrária. E ele já apresenta uma petiçãozinha inicial, bem simplificada, com um pequeno resumo do conflito que ele tem. Nesse momento, a gente recebe esse pequeno relato e nós informamos a parte contrária. Olha, existe aqui uma demanda contra você. A partir daí, a gente indica o árbitro assume esse processo e aí esse processo anda mais ou menos como o Poder Judiciário. A outra parte vai apresentar sua contestação, se preciso for, são feitas as produções de prova, oitiva de testemunha, juntada de outros documentos, uma perícia, se for uma coisa muito, muito específica que o árbitro não dê conta. A partir daí, o árbitro analisa toda essa documentação e sentencia. Então, o trâmite dentro da Câmara, ele é um pouco parecido com o Poder Judiciário, só que muito mais simples. E é isso que acontece nesse prazo de 6 meses a 1 ano. E nesse prazo, o que você imagina que tenha? Quantas audiências, digamos assim? Se chama audiência a gente chama de audiência mesmo. Normalmente, existem 3 audiências, que é a primeira, que é uma audiência para assinatura do termo de arbitragem. Nesse termo de arbitragem, Luiz, o que as pessoas fazem? Elas estabelecem como serão as regras do jogo ao longo desse processo. Então, eles resolvem, por exemplo, vamos seguir o Código de Processo Civil, igual é lá no Poder Judiciário, os prazos, tudo bonitinho, ou não? Vamos criar os nossos próprios prazos? Então, essa primeira audiência é uma audiência só para resolver como é que a banda vai tocar ao longo desse procedimento. A segunda audiência é uma audiência de tentativa de conciliação, onde o árbitro tenta fazer com que as partes se entendam, não é? E a terceira audiência é uma audiência que a gente chama de instrução, que é onde as provas produzidas pelas partes são trazidas para dentro do procedimento, são ouvidas as testemunhas, o árbitro ouve de novo as partes e a partir daí o árbitro sentencia. Então, normalmente são 3 audiências. Sim, um pouco comparando com a justiça comum, se houver acordo também na justiça comum, como uma trabalhista, por exemplo, o prazo também é curto, mas se você comparar num debate, num embate que vai até o Supremo, a coisa vai longe. Se estende muito, Até porque não é uma sentença definitiva. Né? Exatamente. Agora, os franqueadores, o que é que mais comum deles buscarem a mediação contra os franqueados? Os franqueadores reclamam da falta de pagamento da taxa de royalty de propaganda, ou seja, o inadimplemento dos franqueados com relação ao pagamento de taxas. Os franqueadores reclamam muitas vezes de franqueados que viram a bandeira, que a gente chama, ou seja, o franqueado está lá
com toda a estrutura. Posto A vira o posto B. Exatamente. Ele está lá fabricando o sapato dele, que ele é a sapataria do José. Amanhã ele vira a sapataria do João com todo o conhecimento e a estrutura do franqueador. Do primeiro. Então o franqueador reclama disso também. O franqueador reclama muitas vezes do franqueado que descaracteriza a loja. Então o franqueador tem um padrão de loja. Então o franqueado muitas vezes vai lá, coloca a loja do jeitinho dele, então descaracteriza. Essas são as reclamações, né, principais de franqueadores contra franqueados, mas a esmagadora maioria reza sobre discordância de pagamentos de taxas. Pela sua experiência, virar bandeira custa uma derrota na certa? Né? Ah, sim, o franqueado que não respeita, porque o franqueado, ele não só é obrigado a respeitar a bandeira que ele assumiu, como muitas vezes nos contratos com o franqueador, ele se compromete a, se sair do negócio, durante 5 anos não trabalhar em um negócio análogo. Quarentena braba. É uma quarentena considerável. E, portanto, ele não pode simplesmente virar a sapataria do José e continuar trabalhando no mesmo ramo. Então, tem que vender o negócio dele. Ou ele entrega a franquia para o franqueador. E essa é uma outra reclamação do franqueador também, do franqueado que resolve vender a franquia para um terceiro sem a anuência do franqueador. O franqueado não pode se desfazer da franquia sem antes oferecer a franquia para o próprio franqueador ou com a autorização do franqueador para que seja feita a substituição do franqueado. Essa também é uma outra reclamação. E virar a bandeira, sim, é perda na certa da ação. E até guardanapo, digamos assim, tem que ser logotipado. Tem que respeitar toda a padronização. Receita de alimentos, elas têm que seguir perfeitamente o que é indicado pelo franqueador. Então, o franqueado que resolve fazer o bolo e colocar uma dose a mais de baunilha, ele está infringindo regras do franqueador. Esses contratos são de longo prazo? Costumam ser de longo prazo? Normalmente são de longo prazo, é o que eu disse, eles dá tempo de ter problema, porque são contratos de 10, 15 anos, de 5, 10, 15 anos, são contratos longos. É um casamento difícil, né? Muitas vezes é bem difícil. Você já teve que agir como juíza de MMA nesses encontros? Olha, a gente já teve embates bem acalorados lá no CAESP, onde houve até ameaça de morte de parte a parte. Então, de vez em quando... Tem segurança na sala? Já pensamos até em colocar em alguns casos, porque de vez em quando tem umas brigas feias. Não é frequente, graças a Deus. Mas aqui e ali tem umas Não é tão civilizado assim. Não, tem umas discussões acaloradas muitas vezes. Ser humano é ser humano, né, Luiz? Seja no Poder Judiciário ou no juízo arbitral, Quando né? entra dinheiro em família, você já percebe as diferenças. Imagine no mundo dos negócios, Exatamente. Né? Dá uma dimensão de quantas arbitragens em matéria de franquias vocês já coordenaram, já fizeram? Olha, o CAESP, ele administra em torno de 40 novos procedimentos por ano. Desses 40, de 50% a 60% do meu movimento é de procedimentos na área de franquia. Então, eu tenho metade do meu movimento, aí eu tenho 20, 25 procedimentos novos por ano na área de franquia. E você já fez uma estatística? Nós temos Quem ganhou mais, franqueados ou franqueadores? É muito equilibrado isso, Luiz. É uma pergunta recorrente essa, inclusive, a respeito de quem entra mais contra quem, né? É mais comum franqueador contra o franqueado ou franqueado contra o franqueador? E, por incrível que pareça, isso é muito equilibrado. A gente tem um equilíbrio muito grande, existem muitos problemas de franqueados contra franqueadores e de franqueadores contra franqueados. Então, é bem equilibrado o número de processos onde um ou outro é o solicitante. As partes podem recorrer a qualquer tempo à arbitragem ou tem um tempo específico? Sim, não, elas podem recorrer a qualquer tempo, desde que vigente aquele contrato, elas podem recorrer. Agora, o que é importante, Luiz, é que a partir do momento em que as partes tenham optado pela arbitragem nos seus contratos, elas não podem mais ir para o Poder Judiciário.
Então, elas não podem assinar um contrato com uma cláusula compromissória arbitral e, na hora do litígio, dizer: eu não brinco mais, eu prefiro o Poder Judiciário. E existem casos em que a parte dá entrada no processo no Poder Judiciário, e esse foi um motivo pelo qual a arbitragem também ganhou muita confiança das pessoas, porque o próprio Poder Judiciário apoia a arbitragem. Então, quando bate lá um processo e o juiz percebe que existe uma cláusula arbitral nesse processo, ele extingue o processo sem julgamento de mérito, ou seja, sem decidir a questão, e ele remete o processo para a Câmara Arbitral eleita naquela cláusula. Que, na verdade, vocês não são concorrentes da Justiça, vocês são associados. Parceiros, né? Nós somos parceiros. Se você imaginar que existem hoje 100 milhões de processos no Poder Judiciário pendentes de julgamento, Luiz. São 100 milhões de processos. Nós temos 200 milhões de habitantes. É um processo para cada 2 habitantes. E o Poder Judiciário não dá conta disso. Então, para o Poder Judiciário é muito importante que haja métodos alternativos de solução de conflitos, que é o que a gente chama a conciliação, a mediação, a arbitragem, a negociação. Então, o Poder Judiciário, na verdade, é muito parceiro nosso. O desembargador Renato Nalini, que é o presidente do Tribunal Superior de Justiça, é o maior defensor da mediação e da arbitragem. E tem arbitragem até para casamentos também, para pessoa física? Para pessoa física, para a área de família. Na área de família, Luiz, a gente só não aplica arbitragem naquelas situações onde o processo, pela sua natureza, tenha que ter a intervenção do promotor, do Ministério Público. Eu vou te dar um exemplo. Um processo de separação onde haja interesse de menores. Então, você está se separando e você tem filhos pequenos. Nesse tipo de processo, necessariamente o promotor público ele intervém nesse processo para saber se os direitos dos seus filhos estão sendo preservados. Nessa situação, você não pode levar o procedimento para a justiça privada, porque o promotor público não vai abrir mão da sua intervenção nesse processo. Fora isso, se você quiser fazer um divórcio através da arbitragem, desde que não haja filhos menores, você pode. E é mais favorável às mulheres ou não? Porque as mulheres costumam levar uma bolada. Também é absolutamente equilibrado. Nesses casos aí, americanos principalmente, essas grandes fortunas, né? As mulheres saem com um bom dinheiro. Não, mas na arbitragem não é muito comum a utilização da arbitragem nesses casos de direito de família. Eu espero que venha a ser mais comum, mas hoje em dia são raríssimos os casos. Normalmente são questões. Não, deve ter muito. Mas normalmente são questões comerciais mesmo que são resolvidas através. Até porque para você resolver por arbitragem uma questão de um casal, esse casal tem que ir voluntariamente, porque não existe um contrato prévio com a previsão, né? Então por isso que é mais usual na área comercial. Fica mesmo, a dica numa certidão de casamento constar, né? Que desavenças futuras podem ser resolvidas pela arbitragem. Quem paga o quê? Quem é que paga essa arbitragem? Normalmente quem dá entrada no procedimento, Luiz, paga as custas iniciais, né? Então, para você iniciar um procedimento, é um só que paga. A partir dessa primeira audiência, que é aquela audiência que eu mencionei, que é a audiência para assinatura do termo da arbitragem, nesse momento as partes vão decidir ali, juntamente com o árbitro, quem segue pagando. E normalmente o que acontece é que esses custos do procedimento são divididos entre ambas as partes. Ou pode acontecer do solicitado dizer: olha, eu não tenho dinheiro, o solicitante assume os custos do procedimento até o fim do procedimento e ao final o árbitro determina: olha, o solicitante ganhou, então o solicitado vai ter que ressarci-lo de tudo que ele gastou ou não. Então, para dar entrada, é o solicitante que paga. A partir da primeira audiência, vai ser de acordo com o decidido entre as partes, juntamente com o árbitro. Na justiça comum, quem perde paga as custas, né? Na arbitragem também, quando a parte vencida, ela pode ser condenada pelo árbitro ao pagamento de todas as custas e sucumbência. Existe isso como no Poder Judiciário, não é?
Entretanto, no curso do procedimento, os custos que sobrevierem podem ser divididos entre as partes. Existem custos adicionais, existem custos de correio, motoboy, às vezes um perito, se for necessário, audiências adicionais, você pode precisar mais do que 3 audiências, então essas audiências adicionais são pagas à parte. Então, existem custos adicionais que são divididos normalmente entre as partes. Em termos percentuais, a arbitragem custa X e a justiça comum não dá nem para calcular, né? Como é que a gente pode imaginar esses custos? Luiz, em princípio, falando em percentuais, no Poder Judiciário você paga 1% do valor da causa para dar entrada no procedimento, no processo, não é? E depois você vai tendo um custo enorme ao longo desses 8, 10, 15 anos em que você segue litigando, porque você tem que manter o seu advogado operando, preposto, dinheiro, muitas vezes o dinheiro imobilizado para fazer frente àquela demanda. Então você tem um custo imenso, mas que você vai desembolsando ao longo do processo. No juízo arbitral, cada Câmara tem a sua tabela de custas, as tabelas divergem muito de Câmara para Câmara. No CAESP, por exemplo, nós temos uma tabela onde, de acordo com o valor da causa, à medida em que o valor da causa aumenta, diminui a porcentagem. Então, para valores de causas pequenininhos, a gente começa cobrando ali 4,5%, 4% do valor da causa e se o valor for muito alto, você vai pagar 2% do valor da causa. E aí você fala, nossa, mas é bem mais caro do que o Poder Judiciário. Não é. Existe um estudo da professora Selma Lemes, que é uma das coautoras da lei da arbitragem, e ela fez esse estudo para a tese de doutorado dela. Ela fez o estudo dos custos de um processo no Poder Judiciário e dos custos de um processo no juízo arbitral. E ela concluiu que no juízo arbitral os custos são 58% menores. Por quê? No juízo arbitral o seu desembolso é imediato, mas você vai arcar com um custo por 6 meses a 1 ano ali. Você resolve tudo. No Poder Judiciário você vai pagar esse 1%, você vai pagar as taxas recursais, à medida que você tem que recorrer, passar de uma instância para outra, você paga taxas altíssimas, né? Existe o custo de oportunidade, que aquele dinheiro está bloqueado para fazer frente àquela demanda. Você não pode investir no seu próprio negócio. Muitas vezes a própria empresa tem que provisionar, né? E muitas vezes ela é obrigada a depositar. Quando ela é obrigada a depositar, ela imobilizou aquele dinheiro, não é? Então, o levantamento dela foi um levantamento... Corrige, né? Não, corrige. Quando você vai levantar, valor da poupança, provavelmente. Tem uma correção que até nem é tão ruim. Então, no juízo arbitral é mais barato, mas o seu desembolso ele é mais imediato. Ele não é tão diluído, porque você não dilui em 20 anos. Você vai dar entrada e você tem que pagar o honorário dos árbitros também, né? Então, você concentra um pouco mais o seu gasto, mas ele é mais barato, o procedimento arbitral é mais barato. No caso de franquia, especificamente, um árbitro tem que ser, por exemplo, o Marcos Riso da vida? Marcos Riso, inclusive, seria um excelente árbitro. Quer dizer, não sei, porque ele fala um pouco demais, às vezes eu tenho um pouco de medo do que ele fala, às vezes porque ele é uma pessoa que não tem papas na língua, né? Mas, claro, ele é uma pessoa que tem um profundo conhecimento da área de franquias, ele conhece a lei, ele conhece a operação de negócio, ele conhece a estruturação de negócio, ele conhece todos os meandros. Então, pessoas como ele são pessoas que têm expertise suficiente para ser árbitro. E também advogados que atuam na área de franquia. Existem escritórios de advocacia especializados na consultoria e no atendimento de franqueadores e franqueados. Esses advogados são pessoas que têm um profundo conhecimento da lei de franquias e que também acabam por conhecer um pouco da operação do negócio por conta do que o cliente traz. Sentença na mesa, o que acontece depois disso? As partes têm que cumprir a sentença. Agora, se essa sentença não for cumprida, o que acontece? Na arbitragem não tem poder coercitivo, que a gente chama. A arbitragem ela não pode obrigar nada a ninguém, porque nós não temos força policial, a gente não conta com isso. Então, a sentença,
Se não for voluntariamente cumprida, ela tem que ser levada ao Poder Judiciário para execução. E aí o poder... Mas aí não é um processo longo, não é, cumpra-se. O processo, exatamente, é cumpra-se. Então, você pode dizer, puxa vida, mas eu vou precisar do Poder Judiciário para execução, por que que eu vou para a arbitragem? Porque nesse período, nesse processo que a gente chama que é o processo de conhecimento, que é o processo para resolver o seu problema, você demoraria 20 anos no Poder Judiciário. Então, você pula essa fase que você demoraria muito, resolve em 6 meses, 1 ano. Se não houver cumprimento da sentença, você vai para o Poder Judiciário com a sentença arbitral e o Poder Judiciário trata do cumprimento dela. Há outro caminho fora a Câmara Arbitral ou a Justiça? Só a briga. Aí a composição autônoma das partes, né? Então, acontece também, Luiz, muitas vezes que quando a parte dá entrada ao procedimento arbitral no CAESP e a parte contrária toma conhecimento que essa demanda foi parar numa esfera judicial, ainda que seja privada, as partes acabam tentando um acordo muitas vezes, para não deixar que aquilo vire uma demanda onde as pessoas vão ter que investir tempo e dinheiro para resolver, né? Bom, Ana, eu queria agradecer a tua participação, Eu que agradeço. a aula, né? E a parte do Marcos Riso, que era o nosso convidado da semana passada, e o apagão, que apagou parte do país, inclusive a gente aqui no estúdio, vai ficar para o começo de fevereiro, um pouco mais para o final de fevereiro. E em março a gente vem com um novo formato, abrindo o leque aí para as novas pautas a serviço de vocês. Muito obrigado, uma boa semana.